Sabe aquele momento em que só dá vontade de chorar? Aquele momento em que você está inquieto, não sabe a quem recorrer, bate numa porta e ela não se abre, tenta resolver as coisas de uma maneira, dando o seu melhor e mesmo assim não funciona? Eu quero fazer uma oração por você, para que toda a ansiedade, tudo aquilo que está te preocupando ou te perturbando, possa ser arrancado da sua vida pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho 3 versículos que são proféticos para a tua vida antes de nós começarmos a orar. Nesta oração, você vai sentir o poder de Deus entrando na tua alma, entrando na tua casa. E tudo aquilo que estava te perturbando ou te oprimindo não mais te perturbará, porque o Senhor Jesus tem o poder de acalmar o coração. Ele tem o poder de libertar a qualquer pessoa da dor, da ansiedade e também da depressão. Se você perdeu a alegria de viver, se você não tem mais perspectiva no futuro, o Espírito Santo, aquele que inspira, aquele que é o próprio Deus, irá tocar na sua vida de uma forma sobrenatural. Enquanto eu leio esses versículos que são proféticos para a tua vida, eu peço que você coloque aqui nos comentários o nome de uma pessoa que você sabe que está sofrendo, está ansiosa, preocupada, nervosa. Coloca o nome dessa pessoa, coloca o nome também dos teus familiares e já deixa a tua curtida aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve, porque essas orações vão mudar a tua história, vão mudar a tua vida para sempre. Você pode escutar quantas vezes você quiser essa oração. O poder de Deus está tocando na tua vida nesse momento. Receba essa palavra profética no teu coração. Isaías 41:10. Olha o que Deus diz a você. Essa palavra é dirigida, endereçada a você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Salmos 18, verso 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Jesus nos consola para podermos consolar outras pessoas. E assim o reino de Deus é propagado na terra. Lembre-se, Ele é o Deus da consolação. Deixe o Espírito invadir o seu ser. Clame por Ele, sinta a presença do Pai Consolador e Misericordioso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oro agora em favor dessas milhares de pessoas que estão em busca de um milagre, que estão em busca de uma intervenção sobrenatural. Toque-os com teu poder agora, neste momento. Remova, Pai, a carga de cima dos seus ombros, aquilo que tem pesado sobre eles, aquilo que tem oprimido suas vidas ou suas casas, na autoridade do teu nome, Jesus. Todo o mal seja quebrado neste exato momento. Nós damos ordem para que tudo aquilo que está trazendo essa inquietude, essa aflição e até mesmo esse peso espiritual na casa, no quarto ou na comunhão da família, eu dou ordem agora no nome de Jesus Cristo. Mal, pega tudo que tu tem colocado e vá embora da vida e da casa dessa pessoa.
no nome de Jesus Cristo, que essa oração poderosa esteja quebrando e desfazendo completamente aquilo que está ansiando esse coração, aquilo que está inquietando e trazendo preocupação. Que o teu poder agora, Senhor, entre em ação, desfazendo o jugo, desfazendo os laços na alma dessa pessoa, e que todo ataque na mente cesse neste momento. Eu declaro profeticamente: tudo dará certo, tudo terminará bem com Jesus Cristo na frente. Xerecatara mandoro colorobochei, o ramakandara chora mandara calarabadoro colorobochei, chorabadara calarabadoro colorobochei. Senhor, que a tua presença encha o lugar que essa pessoa está, que a tua bênção repouse sobre esta família, e que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, remova toda dor, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação. Agora, pelo poder do nome de Jesus, que os enfermos sejam curados, que os doentes recebam milagres de Deus agora, e que o teu poder, meu Deus, comece a mover em favor da vida dessa pessoa. Senhor, nós confiamos em Ti e sabemos, Deus, que Tu tens todo o poder de mudar cativeiros, Tu tens o poder de mudar histórias. Por isso, meu Deus, coloca a mão agora sobre a vida dessa pessoa e muda a história dela. Coloca a mão sobre a vida dela, sobre a casa dela, e começa os teus movimentos de glória em favor da vida dessa pessoa e da sua casa. Meu Deus, que a unção do teu Espírito possa agora ser ministrada sobre a vida de cada pessoa. E no nome de Jesus, que o poder de Deus agora desfaça todo sentimento ruim, toda agonia, toda aflição, toda solidão, e que a presença do Senhor encha essa casa, que a presença do Senhor encha esse lugar. Nós oramos, meu Deus, também por aquele que está depressivo, por aquele que não está vendo mais um futuro, Senhor. No nome de Jesus eu oro para que ele abra os olhos, e eu declaro o Salmo 121 sobre aquele que está depressivo: elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, que aquele que está depressivo comece a ver um futuro de esperança, um futuro de promessas de Deus, um futuro de mudança, um futuro de milagres. No nome de Jesus Cristo, que a ação de Deus agora entre em cada casa, entre em cada lar, restaurando relacionamentos do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos filhos com os pais. Que a paz dessa casa seja restabelecida e que a mão do Senhor encha esse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que essa pessoa não está sozinha. Se ela acreditar no Deus verdadeiro, que está ao lado dela em todos os momentos, ela será feliz. E essa presença do Espírito encherá a vida dela de uma forma sobrenatural. Meu Deus, eu declaro que a partir de hoje, essa pessoa muda os seus pensamentos. Ela começa a pensar em coisas boas. Ela agradece a Deus por aquilo que Deus está preparando para ela. E eu profetizo como profeta de Deus que o que o Senhor está preparando para ela são dias felizes, dias de vitória. Essa depressão, essa ansiedade não irá derrubá-la, porque está caindo por terra agora, no nome de Jesus. Sempre, meu Deus, que essa pessoa se sentir triste ou desesperada, ela irá crer e declarar que em Jesus
ela tem esperança. Eu declaro, meu Deus, que ninguém que está escutando essa oração irá desistir. Não, Pai. Se alguém está nesta oração pensando em parar ou retroceder nesse momento, ela irá receber uma força sobrenatural, uma força para continuar caminhando, uma força para continuar crendo, uma força para continuar em esperança, caminhando na tua promessa. Meu Deus, eu abençoo esse lugar, eu abençoo essa família e eu declaro o milagre de Deus sobre a vida dessa pessoa. E declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que enche o leito dos ribeiros no deserto. E como diz a tua palavra, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meu Deus, o Senhor nos disse: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Senhor, eu profetizo que cada pessoa que está orando com fé, ela irá vencer em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem. E esta porta que está fechada, este negócio que não desenrola, essa situação que não se resolve agora, nós oramos por uma intervenção sobrenatural. E todo aquele que está crendo, no nome de Jesus, receba agora essa intervenção sobrenatural na sua vida. Meu Deus, obrigado, porque muitos foram abençoados. Obrigado, porque muitos foram curados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa oração, compartilhe com 2 ou 3 pessoas. Faça o bem. E essa oração, você pode fazê-la quantas vezes você quiser. Eu espero que a partir de agora, muitos milagres sejam testemunhados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Confie em Deus, meu amado. Tudo vai se resolver em nome de Jesus. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nas nossas orações. Sua vida já está mudando. Deus te abençoe. Deus te guarde. Coisas imperceptíveis que fazemos como hábito todos os dias e que isso pode ser um atrapalho na nossa vida espiritual. É isso que muitas vezes nos sabota de alcançarmos as promessas de Deus em nossa vida. Hoje, Deus me deu uma direção e eu creio que essa palavra vai falar com muitos de vocês. Você já deve ter se perguntado: por que não consigo alcançar algumas promessas de Deus? E geralmente nós colocamos a culpa dessas coisas, de não alcançarmos a promessa, da nossa vida não estar avançando, de não estarmos conquistando certas bênçãos em nossa vida. Colocamos a culpa de não ouvirmos a Deus ou de Deus estar distante de nós, quando na verdade o maior culpado, o maior vilão disso tudo somos nós. Estamos nos auto-sabotando por inimigos que temos em nossa vida e que vivemos muitas vezes aliançados com esses inimigos. E eu quero falar, existem inimigos que querem nos destruir. E é por isso que você tem que abrir os seus olhos. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, verso 12: a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra principados e potestades e contra hostes malignas da maldade. Nossa guerra é espiritual. E se queremos vencer a guerra espiritual, nós precisamos eliminar esses inimigos que estão nos deixando, podemos dizer, com as nossas costas descobertas. E esses inimigos são coisas que fazemos, hábitos errados que aprendemos, coisas que aprendemos no mundo, do sistema do mundo, da vivência, dos costumes que nós estamos acostumados. E eu quero começar hoje aqui falando de um poderoso inimigo que todos nós temos em comum.
e um deles se chama orgulho. Antes disso, eu quero que você entenda que a santidade, ela é refletida quando nos apartamos do mal para obedecer à vontade de Deus. A santidade é um estilo de vida. A santidade é uma cultura do céu. Toda pessoa que quer viver uma vida abençoada precisa ter uma vida no altar, uma vida íntegra, uma vida alinhada com os princípios de Deus. Aí você diz assim: profeta, mais alinhado do que eu não existe. Eu sou uma pessoa correta, não devo nada para ninguém. Mas muitas vezes nós estamos deixando certas coisas na nossa vida de alguma maneira descoberta. Estamos errando e não nos damos conta, porque esse é o pior, quando nós erramos e não nos damos conta que estamos errando. Muitas vezes devemos lutar contra a nossa própria carne, porque a nossa carne é corrupta. A carne é algo que sempre nos inclina para aquilo que é errado. Às vezes uma pessoa faz uma coisa, ela nem sabe que aquilo é errado, mas é aquilo ali que está arrastando ela e prendendo ela de viver as promessas de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 6, eu quero ler essa passagem com você, do verso 16 ao 19. Eu quero que você fique até o fim desse vídeo, porque você vai entender o porquê de algumas coisas não estarem acontecendo na sua vida. Olha o que está escrito nesse texto. 6 coisas o Senhor odeia, e 7 são abomináveis à sua alma: olhos altivos, que está falando do orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina maus pensamentos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que fala mentiras e semeia discórdia entre os irmãos. Quando a Bíblia fala de olhos altivos, está falando do orgulho. Lúcifer quis ser maior do que Deus. E olha o problema que isso gerou. E todos aqueles que se aliançaram com ele, caíram junto com ele. A Bíblia diz que um terço dos anjos do céu foi precipitado, ou seja, foi expulso do céu. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho, ele é contaminador. Ele não leva só a pessoa, a uma desordem. Leva também toda a casa, todos aqueles que concordaram com aquele orgulho também leva junto. E existem alguns sintomas do orgulho que eu quero compartilhar com você. Alguns sintomas do orgulho que infelizmente agem nas nossas vidas. Eu digo nossas vidas porque o orgulho não é uma coisa que você, simplesmente desencaixa da sua vida e joga para um lado. O orgulho vai combater com você todos os dias aqui dessa terra. O orgulho não pode ser neutralizado 100%. Ele precisa sempre estar sendo tratado, porque é uma área da nossa vida, que se nós não estivermos prostrados diante de Deus e com o nosso coração inclinado diante de Deus, o orgulho vai tentar, arrancar a semente de Deus dentro de nós. Eu vou lhe dizer uma coisa, existem 2 coisas que podem matar a semente de Deus em nós. Uma delas é a ansiedade e a outra é o orgulho. O orgulho tenta, de alguma maneira, matar a semente que Deus planta. Então, alguns sintomas do orgulho: quando você se recusa a ouvir a Deus. Segundo sintoma, quando você recusa ouvir os pastores, autoridades espirituais, seus líderes. Terceiro, quando você se recusa a marchar e viver de acordo com a palavra de Deus. Você já parou para pensar que Naamã quase perdeu a bênção dele? Aquele homem que era leproso e que veio até o profeta Eliseu buscando a cura, e o profeta Eliseu nem o recebeu. Nos nossos dias, o profeta Eliseu seria cancelado, porque iriam dizer que ele agiu com orgulho, com soberba, que não quis atender Naamã. Às vezes nós desconhecemos os planos divinos. Eliseu foi proposital. Eliseu estava sendo guiado por Deus. E a Bíblia diz que Naamã estava indo embora quando um dos seus soldados disse: meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não faria?
Aí Naamã tentou murmurar, e logo nós vamos falar da murmuração, porque Naamã disse assim: mas não é Abana e Farpar melhores rios do que o Jordão? Eu achei que o profeta iria orar sobre mim, que ele iria vir até mim, me cumprimentar, me honrar. O profeta não fez nada disso. O orgulho de Naamã. Antes do milagre, antes da bênção, Deus teve que derrubar aquele orgulho que havia nesse comandante, nesse homem guerreiro, nesse homem de muitas medalhas e muitos troféus, nesse homem que era reconhecido. É por isso que é muito difícil para algumas pessoas se renderem a Deus, porque elas receberam tanto elogio na vida, sabe? Elas receberam tantos prêmios, elas receberam tantas conquistas, elas receberam tantos aplausos, e que isso está sendo eu posso dizer, um muro que está impedindo eles de chegar diante de Deus. Eu vou dizer para você que existe duas coisas muito perigosas na vida de uma pessoa: os elogios e as críticas. Se você não souber lidar com os elogios, você cai. Se você não souber lidar com as críticas, você cai também. São duas coisas, são duas armas poderosas desse mundo para, de alguma maneira, enroscar você e impedir você de caminhar. Inclusive, vou falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre isso na minha oração das 18 horas, que, de alguma maneira, quando você deixa, sabe, com que os barulhos de fora sejam maiores do que a instrução do Espírito de dentro de você, você se paralisa. Existe algo que paralisa os homens, e isso se chama o elogio e a crítica. Se você não aprende a lidar com essas coisas, isso tende a lhe derrubar. Existe também quando você se afasta dos mandamentos de Deus. Isso é o orgulho. Quando você se rebela contra Deus, quando você fica com raiva de Deus. Por que nós colocamos a culpa em Deus dos nossos problemas e nunca olhamos para dentro de nós? Sabe por que nós não olhamos para dentro de nós? Porque nós fomos ensinados, o mundo nos ensinou, nós fomos doutrinados pelo sistema desse mundo a olhar para o lado de fora. Então a gente olha muito para o lado de fora e não olha para dentro. E isso é um orgulho. Isso é uma coisa que de alguma maneira está nos prendendo e está nos impedindo de nos aproximar de Deus. É muito fácil, é por isso que Jesus, olha como é a mente do reino. Jesus ensinou que antes de eu julgar o meu irmão, antes de eu olhar para o lado de fora, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que reparar o argueiro que há dentro de mim. Eu vejo pessoas que dizem que Deus não fala com elas. Eu vejo pessoas que estão sempre colocando a culpa em todo mundo, sabe, dos seus problemas, dos seus erros, e eles acusam todo mundo, e daqui a pouco é o evangelho que está errado, é as igrejas que estão erradas, e nunca se olha para dentro. Nunca se olha para dentro dizendo, sabe, o problema sou eu. Eu estou sendo orgulhoso, eu não estou me rendendo a Deus. Eu tô sendo o maior impeditivo de Deus agir. Então o orgulho, ele está nos sabotando. Quando você resiste ao Espírito Santo, quando você de alguma maneira segue os pensamentos do seu coração mau, em vez de seguir a palavra de Deus, isso é orgulho. Quando você se recusa a se converter de coração, você se compromete pela metade, mas nunca de inteiro. É isso que nós precisamos entender. Nosso inimigo é o orgulho e nós precisamos nos render a Deus, nos arrepender para, sabe, vencer esse orgulho e seguir a direção do Espírito. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe um segundo inimigo que quer nos destruir. São os pensamentos que não nos edificam. Pensamentos, sabe, que de alguma maneira eles têm estado dentro de nós, e esses pensamentos, eles acabam amarrando você. Você começa a pensar, sabe, que Deus não ama você. Você começa a pensar que os problemas são maiores do que Deus. Você começa a dar muito ouvido ao que os outros dizem.
Você começa a se importar demais, sabe, com as perseguições que existem aqui nesse mundo contra você, a inveja que existe nesse mundo contra você, pensamentos que não edificam. A Bíblia diz que nós devemos pensar no que é bom e não no que é ruim. Se você começar, sabe, a ler, a ouvir notícias negativas, sites de fofoca, coisas, sabe, que não edificam, você fica apenas vendo notícia ruim e é morte, é destruição, e é problema, e o mercado que está oscilando e tantas outras coisas, você pensa, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ei, esses pensamentos que não edificam, você tem que substituir pela fé, você tem que substituir pela palavra de Deus, você tem que substituir pelas promessas de Deus na sua vida. Pare de pensar no que é negativo. O diabo está atacando você através desses pensamentos, sabe, que estão de alguma maneira tentando paralisar você, porque o objetivo do diabo é tirar o seu foco de Deus. Você não tem ideia da guerra espiritual para desfocar você. A guerra espiritual para desfocar você. Porque quando você está desfocado, você não se concentra no que Deus está falando. É por isso que você vai ter que vencer esses pensamentos que não edificam. Terceiro, Deus nos chama para guardar os nossos olhos. Não é tudo que você pode ver. Não é tudo que você pode assistir. Não é tudo que vai edificar você. Eu vou lhe dizer uma coisa, saber de algumas coisas não vai lhe edificar. Tem certas notícias, tem certas informações. Os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Então você só vê o que é ruim? Você só vê o que é ruim? Você só enxerga o que é ruim nos outros? E isso vai começar a lhe destruir por dentro? É por isso que a nossa mente, ela registra o que os nossos olhos estão vendo. E imediatamente isso entra no nosso coração e no arquivo dos nossos pensamentos. Você tem que encher os seus olhos de coisas boas, sabe? Se você ficar muito tempo na internet, assistindo coisas negativas, assistindo coisas ruins, você vai contaminar o seu coração, você vai contaminar a sua alma. Tem coisas que você tem que decidir não ver, não assistir. Inclusive, sabe quando você assiste coisas que não é para assistir? Eu vou lhe dizer, eu falo aos homens, você não pode assistir, sabe, outras mulheres nuas. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, isso vai contaminar o seu ser. Hoje, um dos maiores males do ser humano é não ter filtro para aquilo que vê. Tem coisas que nós não podemos ver. Isso é um inimigo que, de alguma maneira, está nos derrubando. É por isso que Deus nos chama ao arrependimento. Deus aborrece os olhos altivos e nos chama ao arrependimento para a sua presença. Se você se humilhar diante de Deus, Deus te levantará. E se você pedir perdão, Ele te perdoará. E para encerrar, o quarto inimigo que quer destruir as nossas vidas se chama murmuração e fofoca. A Bíblia nos diz em Levítico, capítulo 19, verso 16: Não irás fofocar entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Fofocas e reclamações têm um efeito destrutivo e levam pessoas a crises profundas. Sabe que fofoca é um problema? Às vezes, a guerra que você está espiritual entrou pela fofoca, porque você fica falando da vida de um, fica querendo saber da vida do outro. A Bíblia diz, está aí em Levítico 19, 16, que nós acabamos de ler. Isso está destruindo a vida das pessoas. É isso que está sendo prejudicial, isso está atraindo coisas malignas contra a tua vida. Sabe, tem pessoas que estão sempre reclamando. A Bíblia diz que Naamã reclamou e ele teve que vencer a reclamação para alcançar um milagre de Deus. Se você quer ter vitória na sua vida, pare de reclamar e pare de fazer fofocas e você vai ser abençoado. Eu quero orar por você.
Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você a participar das nossas orações. Nós estamos orando aqui às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. E milhares de pessoas estão sendo abençoadas, curadas, transformadas. É disso que nós precisamos, de coisas boas. Nós já temos muitos problemas para resolver na nossa vida. Todos nós temos situações a resolver. E eu quero orar por você. Em nome de Jesus, também quero lhe convidar. Domingo agora, eu estarei liberando uma palavra profética sobre a igreja às 9 horas da manhã. Eu estarei em São Paulo, se Deus me permitir. Eu estou em Portugal no momento. Eu vim para um evento. Mas estarei de volta domingo, às 9 horas da manhã, e convido você a estar junto conosco. O endereço da nossa igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo. Nota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120. Também convido você a conhecer os nossos livros, que está lá no meu site www.profetavinicius7.com.br. Eu tenho muitos livros ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu gostaria muito que você aprendesse a ouvir a voz de Deus. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. E se você puder deixar sua curtida aqui nesse vídeo, se não é inscrito no canal, inscrever-se aqui no canal e compartilhar com outras pessoas, vai ser uma bênção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós sabemos que aquele que se arrepende diante de Ti encontra perdão, encontra misericórdia. E nesse momento, Pai, nós queremos pedir o Teu perdão por tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira nós temos falhado. Nos rendemos a Ti e queremos, Pai, realmente nos entregar mais a Ti, a Tua vontade e obedecer a Tua palavra. Não queremos ser resistentes à voz do Espírito Santo, queremos ser guiados por Ele, não queremos ter um coração endurecido. Por isso, Pai, nos entregamos a Ti e pedimos Tua bênção, Tua paz e que o Senhor nos cure, trazendo paz e também nos levando a todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E que toda pessoa que está aqui nessa oração, doente fisicamente ou emocionalmente, seja curado no poder e na autoridade de Jesus Cristo, agora. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você me ajude a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que pudermos e que Deus te abençoe, que haja paz na sua vida, paz na tua casa, no nome de Jesus. Até às 18 horas, se Deus quiser. Fique na paz. Deus sabe como levar provisão sobrenatural até você. Segura essa palavra porque ela é profética. Deus sabe como levar o que você precisa até você. Hoje nós vamos aprender como Deus, Ele usa coisas e pessoas para nos abençoar. E no final, aqui dessa live, eu quero fazer uma oração para Deus abrir portas na tua vida, para Deus te abençoar financeiramente, para você vencer qualquer tipo de dívida, de problema financeiro. Talvez você esteja numa situação financeira difícil agora. E eu sei de uma coisa, Deus colocou você aqui. Deus colocou você aqui para te abençoar com uma palavra que vai te tirar dessa situação difícil, desse lugar de seca, dessa zona de dificuldade, adversidades e lutas que talvez você já esteja há algum tempo. Eu sei que ouvindo a Deus, qualquer pessoa pode mudar a sua vida. Por isso, ouça Deus agora. Deus vai falar com você nessa palavra. Eu sei disso. Fica até o fim, porque no final eu vou fazer uma oração por você. Quero pedir para você, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Porque Deus está te apresentando um caminho profético, um caminho de aprender a ouvir a voz de Deus para você sair de qualquer tipo de dificuldade. Se as pessoas aprenderem isso, elas vão mudar totalmente a sua situação. Eu acredito nisso, porque eu tive a minha vida mudada por Deus. Eu tive a minha vida mudada por Deus. Eu acredito no que eu estou ensinando para você. Deus fala. Deus fala. Escreve aqui nos comentários, Deus fala. Faça aí um ato profético, escreve aí, Deus fala. Amém? E inscreva-se aqui, para que você possa continuar recebendo instruções divinas e possa também estar debaixo das nossas orações. A Bíblia nos diz, no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 em diante, preste atenção nessa passagem, é muito importante que você entenda, porque aqui tem os segredos para você vencer na sua área financeira.
Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Aqui tem revelações muito poderosas para nós. Elias liberou uma palavra que não haveria chuva, que haveria seca, e houve seca. E sabe por que houve seca? Porque aquele profeta estava alinhado com Deus. Quando você está alinhado com Deus, as coisas acontecem. Quando você está alinhado com Deus, aquilo que você declara, aquilo que você ora, aquilo que você direcione, que está alinhado com Deus, segundo a vontade de Deus, acontece na sua vida. É por isso que nós temos que orar, e aqui vem o primeiro princípio da prosperidade. Tudo na nossa vida tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Tudo que você pedir tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Tem coisas que não é a vontade de Deus para nós. Tem coisas que é só distração. Tem coisas que é perda de dinheiro. Tem coisas que é perda de tempo. E você está perdendo o principal, o favor do Senhor. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, você está no seu propósito, está seguindo a direção de Deus na sua vida, você tem favor de Deus no teu caminho. Quando nós estamos andando debaixo do favor de Deus, os comandos de Deus vêm para a nossa vida. Eu vou repetir isso porque aqui é uma chave. As pessoas ficam buscando tantas coisas, mas a palavra de Deus aqui, ela tem chaves espirituais para nós. Quando você anda na direção de Deus, no teu propósito, entenda, você terá os comandos de Deus, Deus irá falar com você, Deus irá dirigir os teus passos. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Só que o homem não é bom pela sua própria justiça, não. O homem é bom obedecendo a Deus. É assim que o homem é bom, obedecendo a Deus. Só isso. Obedecendo a Deus você é bom. Porque Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas quando o homem anda em obediência, ele está andando debaixo do favor, debaixo da graça de Deus na sua vida. E a Bíblia diz aqui que Deus deu um comando para Elias. O Senhor disse: vá para o ribeiro de Querite, porque eu dei ordem, olha o que o Senhor está dizendo, eu dei ordem aos corvos para te alimentar. E a Bíblia diz que esses corvos eram um reloginho. Eles traziam pão e carne para Elias de manhã e de tarde. Olha como Deus move as coisas, como Deus movimenta as coisas. E depois, mais para frente, você vai ver que o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, Deus disse para ele: eu dei ordem a uma mulher viúva que te sustente. Eu dei ordem, mais uma vez Deus dizendo, eu dei ordem aos corvos, eu dei ordem à mulher para que te abençoe. Quando nós estamos alinhados com a direção de Deus na nossa vida, é por isso que você tem que ver se esse negócio é de Deus, você tem que ver se essa sociedade é de Deus, você tem que ver se essa compra é de Deus, você tem que ver se essa venda é de Deus, porque se tudo na sua vida estiver sendo apresentado no altar de Deus, a Bíblia diz, consagra teus planos ao Senhor, consagra ao Senhor e Ele vai determinar se aquilo ali é bênção para você ou não. É Deus quem vai dirigir, é Deus quem vai dirigir, é Deus quem vai guiar. Não se engane com isso. É um erro nós pensarmos apenas, nos nossos projetos pessoais e nos esquecermos de colocar Deus
para dentro. Deus, Ele é o centro. Deus é o centro. Guarde isso. Ele é primeiro na nossa vida. Quando andamos no caminho do favor, Deus vai dando ordens a pessoas, a coisas para virem para o nosso caminho. E muitas vezes as coisas não vão vir para o nosso caminho, mas Deus vai nos direcionar a ir até lá. Então aqui existe duas coisas. Existem as direções que Deus te envia a fazer algo e as direções que Ele diz, fica aí no caminho que eu vou te abençoar, porque no ribeiro de Querite os corvos vinham. Quando o ribeiro secou, quando não havia mais água ali, Deus veio e falou, agora está na hora de você se movimentar. Sabe, esse instinto, essa revelação, poucas pessoas têm. Elas não conseguem entender quando o ribeiro secou. Mas quando o ribeiro seca, você tem que se movimentar. Quando o dinheiro começa a ficar escasso, ou quando você começa a ter perdas financeiras, ou quando as coisas, sabe, começarem de alguma maneira a travar na sua vida, isso é sinal de que o ribeiro está travando. O ribeiro está secando. Se ele não secou completamente, fique em paz, mas você já tem que estar em oração. Porque vai chegar o momento que Deus vai dizer para você, agora se mova daqui, faça outra coisa, monte um outro negócio. As coisas mudaram, então mude também. Eu estava escrevendo até uma coisa agora pela manhã, você tem que fazer um movimento, então Deus fará um movimento. Quando você sair, a força virá, a coragem virá e o favor virá. Eu vou repetir. Você tem que fazer um movimento, então Deus fará um movimento. Quando você sair, a força virá, a coragem virá e o favor virá. Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida
se nós estivermos de acordo, sabe, com aquilo que Deus está nos chamando. Inclusive, essa vai ser uma mensagem que eu vou ministrar amanhã na igreja. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar quando Deus ele nos confronta a sair da nossa zona de conforto. O chamado para sair da zona de conforto. Elias estava muito bem sendo nutrido por Deus ali. Estava muito bem, estava tranquilo sendo nutrido por Deus ali no ribeiro. Mas chegou um momento que Elias teve que se movimentar. E quando ele se movimentou, Deus movimentou a viúva para chegar até o profeta. O profeta foi a Sarepta, certo? E ali Deus trouxe a viúva. E ali Deus fez um milagre também. Existem movimentos que são necessários na nossa vida. Existem movimentos que são necessários. Às vezes não queremos sair da nossa zona de conforto. Mas Elias saiu por uma palavra de Deus. Toda movimentação na sua vida deve ser por uma palavra de Deus. Aí está a prosperidade. Toda movimentação na sua vida deve ser por uma palavra de Deus. E eu vou lhe dizer, esteja atento a sonhos proféticos, a direções que Deus vai lhe dar, a coisas que Deus vai mostrar, a tentativas que você vai fazer de comprar uma coisa e não vai dar certo, sabe? Tudo isso são sinais de que Deus está mostrando para você, sabe, se aquele caminho é um caminho dele para você ou não. Eu quero dizer uma coisa, quando estamos na direção de Deus, as coisas fluem. Quando estamos na direção de Deus, tudo funciona. Quando estamos na direção de Deus, há um avanço, há um rompimento, há um sobrenatural, há um milagre de Deus. Por isso, aprenda a confiar nos planos de Deus, na direção de Deus para a sua vida. E você viverá o extraordinário e o sobrenatural em nome de Jesus. A provisão não acabou para Elias. A provisão não acabou. Por quê? Porque Deus contempla e abençoa quem está na direção certa. Por isso você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus também vai prosperar você. Eu quero fazer uma oração por você. E nessa oração vai ser uma oração um pouco diferente. Eu vou orar não só para Deus te abençoar, mas também para Deus mostrar para você. Se está na hora de você fazer alguma mudança, alguma atualização na sua vida, ou de você começar outra coisa, certo? Nós estamos orando por isso às 6 e 7 da manhã, 18 horas, pedindo a Deus novos começos. E eu creio que há momentos, há ciclos. Aqui nessa palavra eu aprendo também que Deus trabalha com ciclos, certo? Houve um ciclo no Ribeiro, uma temporada no Ribeiro, houve um ciclo em Sarepta e assim por diante. O nosso Deus é um Deus que, sabe, Ele transforma momentos, Ele cria temporadas na nossa vida e nós temos que ter esse discernimento espiritual. Quando é o momento de se mexer, quando é o momento de só aguardar no Senhor. Jesus disse para os discípulos em Atos 1:8, esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem. Então tem momentos de espera, mas tem momentos de movimento também. Certo? Há momentos que você tem que se movimentar. É por isso que nós temos que acessar a voz de Deus. Acessando a voz de Deus, não faltará provisão, não faltará recurso, Deus vai abençoar. Você sabe que quando eu entrei na televisão eu disse para Deus, porque eu fui muito, eu posso dizer assim, assessorado, né? Assessorado por pessoas que disseram assim para mim, olha, tem duas coisas a televisão. Primeiro, é um grande desafio, né? Porque aumenta o número de gravações. E segundo, você pode se endividar. Foi os conselhos que eu recebi. Se eu não estivesse ouvindo a Deus, eu não entraria na televisão. Se eu não estivesse ouvindo a Deus, eu não entraria. Né? Por quê? Porque são valores altos. São valores altos, eu dependo só de Deus, né? E eu dependo que Deus me abençoe nas minhas coisas também, para que eu consiga ser fiel aos programas de televisão, mas é um desafio, é um verdadeiro desafio. Só que eu tenho para mim o seguinte, se Deus está mandando recurso, então eu vou baixar a cabeça e vou fazer o que Deus está mandando, independente se Deus tocar em alguém para me ajudar ou não. Eu dependo de Deus para me ajudar nessa minha caminhada. É desafiador,
mas eu tenho uma direção de Deus para isso e Deus está sustentando. Então, se ele secar esse ribeiro da televisão, amém, ele vai me movimentar, certo? E eu vou ficar em paz. Mas eu preciso estar atento à direção de Deus, eu preciso estar atento ao que Deus está falando. E isso garante a prosperidade. Posso orar por você agora? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e deixa eu fazer um convite para você. Nesse domingo, nós vamos ter Santa Ceia na nossa igreja, às 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também, hoje, 18 horas, vai ter um evento de mulheres na nossa igreja. Minha esposa que vai estar coordenando esse evento de mulheres, 6 da tarde, tá? Vai estar pregadora de fora. As mulheres estão num grande projeto, minha esposa vai estar ministrando também, vai estar incrível, vai estar tremendo, hoje às 18 horas. Se tem mulheres que estão me escutando, moram em São Paulo, venha para cá, hoje vai valer a pena, amém? E amanhã, Santa Ceia do Senhor, com a graça e com a bênção do nosso Deus. Deixa eu orar por você, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração pelas tuas finanças, e se você quer muito ouvir a voz de Deus, coloca aqui nos comentários também que eu vou orar por você no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita cada pessoa que está orando junto comigo, dá vitória para ela agora. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fale com ela, dê direções a ela e que cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa entender que ela precisa se conectar à direção de Deus. Porque na direção de Deus ela vai ter favor. E tendo o favor de Deus, as coisas vão fluir, os negócios vão funcionar, as dívidas vão ser pagas e vai haver prosperidade e abundância nessa vida. Eu oro repreendendo agora todo tipo de ataque espiritual às finanças dessa pessoa. E eu digo, escuta aqui, Satanás, sai do caminho dessa pessoa. E que toda trava, toda amarra na vida financeira dela cesse em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te cubra com o sangue dele, que tua empresa prospere, teus negócios prosperem, Deus te dê visão, Deus te dê direção, Deus abra a tua visão espiritual e tua audição espiritual, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida e eu declaro, Deus estará lhe dando as direções que você precisa em nome de Jesus. Amém e amém. E não esqueça, para toda direção tem uma base. E a base são princípios, princípios que você tem que cumprir. Quem cumpre princípios vive promessas. Amém? Então tem princípios, tem ouvir a voz de Deus, estar na direção certa, que as coisas vão funcionar na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que não era inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais. Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Nós vamos fazer hoje a oração do Salmo 91 e vamos orar para que toda a verdade venha à tona. Algumas pessoas acham ruim descobrir a verdade, mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio de todo o meu coração que nós precisamos ver o que está oculto muitas vezes. E quando nós entramos em oração, não há nada oculto que Deus não venha trazer à luz. Não há nada oculto que o Senhor não venha trazer a verdade. A luz de Deus deixa toda a verdade exposta. Ele traz à tona aquilo que está encoberto. E um detalhe, Deus é tão poderoso de mostrar a verdade que Ele tem o poder de fazer com que aquela mulher que está enganando você, ou aquele homem que está enganando você, venha até você e conte a verdade. Ou Deus vai trazer alguém, vai mexer para trazer a verdade. Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que realiza, Ele é o Deus que mostra. A Bíblia diz que não há nada oculto diante de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que o Senhor estava à procura de Adão. E o Senhor o chamou e viu que ele estava se escondendo. O Senhor já conhecia tudo a respeito do episódio com a serpente. Entenda uma coisa,
a verdade é uma coisa boa. De repente você quer descobrir algo sobre seu filho. Ele anda agindo estranho com você. Você não sabe mais o que vai fazer, você já confrontou ele, já pediu em amor e até agora ele não falou nada para você. Mas Deus vai te mostrar a verdade. De repente, você está pedindo a Deus que Deus te abençoe, e você está pedindo a Deus que Deus mostre algo para você, no que você está errando, no que você está falhando. Você olha para você e não vê erro. Mas o Senhor, quando você chega na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele te convence do pecado. Na presença de Deus, o Espírito Santo mostra o nosso orgulho. Na presença de Deus, ele revela a nossa prepotência. Ele mostra aonde falhamos, até aquela pequena mentira que aparentemente não tinha uma maldade ou um dano maior em si, mas o Espírito Santo mostrou para você que ali foi um tropeço. Você não deveria mentir. Nós vamos orar para que Deus revele a você toda a verdade. Um detalhe: se você está sendo passado para trás no negócio, de repente você está fazendo um negócio, uma transação, a um valor alto, você está inseguro em relação ao negócio, não sente paz, e você pediu uma resposta para Deus. Senhor, é da tua parte? Bom, a Bíblia diz que Deus vai revelar o oculto. Se não for para você fechar esse negócio, Deus vai mostrar. Se alguém está querendo tomar a frente desse negócio, Deus vai mostrar também. E uma coisa importante, você sabia que Deus vê o que nós não vemos? Deus vê o que o homem natural, com sua limitação, não consegue perceber. Por isso nós vamos orar para que Deus revele a verdade para você, para que Deus mostre o oculto, até mesmo aquilo que está lhe atacando. Você não sabe por que está lhe atacando, você quer descobrir, você quer saber por onde entrou o mal. Deus vai te mostrar. Deus vai revelar para você, e Ele vai usar os sonhos para isso, Ele vai usar alguém para isso, ou Ele pode mostrar para você também o que é dele e o que não é dele. No nome de Jesus. Vamos orar o Salmo 91. Hoje estamos no 6º dia da campanha. São 91 dias orando o Salmo 91. E eu não tenho dúvida que a cada dia algo novo e sobrenatural estará acontecendo. Agora, pouco antes de fazer essa live de oração, uma irmã me testemunhou o quanto a vida dela foi mudada por Deus. Ela vivia fazendo outras coisas e conheceu Jesus. Hoje nós batizamos ela para a glória de Deus. Isso é o que Deus faz quando Deus mostra para a pessoa que a vida que ela estava levando é uma vida de erro. Quando Deus revela para ela que aquele caminho não é um caminho bom, de repente você começou um relacionamento e você quer que Deus mostre a verdade sobre esse relacionamento, se é de Deus, se não é de Deus esse relacionamento. Bem, hoje o Espírito Santo vai começar a dar pistas, sinais para você do que é vontade dele e do que não é vontade dele. Vamos começar aqui a meditar no Salmo 91. Antes de começar a meditar no Salmo 91, peço que você deixe a sua curtida aqui nessa live. Também compartilhe com 2 ou 3 amigos, manda para 2 ou 3 amigos. E se você não é inscrito no canal, já te inscreve agora e nos acompanhe, porque a tua vida vai mudar. Sim, vai mudar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele
te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, querido? Ora junto comigo agora. Coloca aqui os teus pedidos de oração nos comentários e presta atenção. Se há alguma coisa que você quer que Deus te mostre, esse relacionamento é de Deus, não é de Deus? Esse negócio é de Deus, não é de Deus? Senhor, mostre o que meu filho está fazendo. Ele está estranho. Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui teu pedido de oração. Em nome do Senhor Jesus, coloca, porque nós estamos diante do altar. Você não está apenas diante de um vídeo, é diante de um altar que você está. E esse altar é o altar da presença de Deus, da glória de Deus. Esse Salmo 91, nós estamos nessa campanha diariamente. Gente, Deus está agindo. Deus está operando. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Há pessoas, uma mulher veio aqui na escola de profetas e ela estava com a cirurgia marcada de coluna. Cirurgia marcada. Antes dela vir, numa live do Salmo 91, Jesus curou ela. Gente, Jesus, Ele está vivo, Ele opera milagres e Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história. Então, ore junto comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo. Meu Deus, Tu és luz, Tu és a verdade. A Bíblia diz, Senhor, que em Ti não há sombra de variação e nem mudança. Eu creio, Deus, que o Senhor está aqui nessa oração do Salmo 91. E nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor, traga a verdade à luz. E aquele que está mentindo, Senhor, aquele que pode estar enganando, aquele, Senhor, que pode estar ocultando-se, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo toque no coração dele, para que o Espírito Santo venha fazê-lo confessar o seu pecado. Senhor, e que haja conserto, que haja arrependimento, que haja mudança no nome de Jesus. E é na autoridade do Teu nome, Jesus, que eu paraliso agora todo espírito imundo de mentira, todo mal que se oculta nas trevas, toda a meia-verdade, todo sofisma. No nome de Jesus, eu dou ordem agora para que toda ação maligna caia por terra. Senhor, cobre com o Teu precioso sangue. Cobre essa família com o Teu precioso sangue. Cobre esse lugar com o Teu precioso sangue. E traga, Senhor, toda a verdade para essa mãe que está pedindo, para este homem que está pedindo uma direção do Senhor, se é do Senhor esse relacionamento ou se não é do Senhor. Mostra a verdade, Pai. Mostra, Senhor, que ainda de agora, em até 7 dias, que o Senhor revele, que o Senhor mostre, que o Senhor traga à luz, Senhor. Nós oramos no nome bendito de Jesus, para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está pedindo uma resposta do Senhor. E, meu Deus, agora eu apresento diante de Ti toda pessoa que está pedindo uma resposta do Senhor,
toda pessoa que está pedindo, que o Senhor responda a ela, que o Senhor traga vitória a ela, que o Senhor mude a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, opera milagres, Pai. Opera mudanças, opera transformações. E se você, meu irmão, falhou contra alguém ou contra o Senhor está abrindo um caminho para você ir até essa pessoa e consertar com ela. Se foi o dinheiro que você pegou, vai lá e diz: eu peguei, mas eu estou aqui com dinheiro para devolver. Se você acabou falhando contra teu esposo, você vai chegar para ele e vai dizer: marido, eu errei, me perdoa, em nome de Jesus. O Senhor, a verdade de Deus, está vindo sobre a tua vida. E no nome de Jesus, agora acaba toda acusação do diabo. Agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno que pesa, que subjuga essa pessoa, eu dou ordem agora, mal, vai embora, retira-te da vida dele, retira-te da vida dela. Senhor, aquele que está doente, aquele, Senhor, que está com o seu corpo físico doente, eu oro para que ele receba a cura, eu oro para que ele receba a saúde, no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que opera milagres, e é no nome de Jesus que eu oro para que essa pessoa receba a cura e receba o milagre de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, libera milagres sobre toda pessoa que está nessa campanha do Salmo 91 e abençoe a vida delas. E como profeta, Pai, eu as abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Se você foi abençoado, manda essa oração para outras pessoas. Também eu convido você a me acompanhar no Instagram. Vamos ser amigos lá, vamos caminhar juntos lá também. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos aqui ao vivo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos, no nome de Jesus. Até mais. Você já é doutrinado nos seus primeiros anos a teorias sobre Deus, a teorias sobre a criação, tentando de alguma maneira, impedir você de acreditar que Deus fala, que Deus se revela, que Deus é vivo. Agora, quando você conta para as pessoas do que aconteceu com você, aí as pessoas começam a dar algum crédito. Mas assim, ainda duvidando. Aí a minha pergunta para você é: quanto tempo ainda você vai ficar rendido a esse tipo de sistema? Se Deus já mostrou para você que Ele fala, se você já recebeu uma direção de Deus, se você já recebeu um sonho profético, uma visão, Deus já falou com você, entenda, você tem tudo o que você precisa para caminhar debaixo dessa direção, debaixo dessa palavra de Deus. Você tem que começar a acreditar mais nas formas como Deus está chegando até você. E eu vou lhe dizer, Deus tem uma forma particular de falar comigo e de falar com cada um de vocês aqui. Quantos aqui são pais, mães? Você ama seus filhos igual, certo? Quem tem mais de um filho ama seus filhos igual. Mas você sabe, os seus filhos são diferentes. Você pode ter 5 filhos. Você pode ter 10 filhos. Eles vão ser tudo diferente. E você pode dizer assim: puxa, eu não dei essa criação para esse menino. Claro. Mas ele vai ser diferente, porque ele tem uma personalidade. Você vai ter que tentar ser um bom pai para ele, mas não significa que ele vai ser igual a você. Os filhos são diferentes. E nós sabemos como falar com cada um deles. A minha filha, ela tem um gênio forte. Mas ela é muito humana. Ela é muito humana. Se ela vê alguma coisa próximo dela,
que precisa de ajuda, ela vai lá e ajuda. Já o meu filho não é de responder, ele já não tem o gênio tão forte. Só que ele já é bem mais racional. Bem diferente dela. Os dois são uma bênção, eu amo os dois. Mas a minha maneira de falar com um é diferente da maneira como eu falo com o outro. Você entende? Com meu filho eu tenho que apelar mais ao emocional dele. E com a minha filha, eu preciso trazer ela um pouco mais para a razão. Porque ela é muito coração. Diferente do outro. Então eu tenho uma forma para falar com um e outra forma de falar com o outro. E o nosso Pai Celestial vai fazer a mesma coisa conosco. Ele sabe da sua personalidade, ele sabe do seu gênio, ele sabe que tipo de pessoa que você é, e ele vai falar com você exatamente naquilo que ele acha que você vai entender ele falar. Então, para uns, Deus vai falar muito, lendo a Bíblia. Para outros, Deus vai falar muito com ele em sonhos. Não vai deixar de falar com ele na Bíblia, mas vai usar os sonhos também, para serem um reforço. Deus vai dar visões a outro. Outro vai ter, sabe, uma visão mais apurada das coisas. Então Deus vai mostrar para ele, lá na frente, as coisas acontecendo. Sabe, ela já começa a conectar coisas lá na frente. Isso é uma revelação de Deus também. Então Deus tem várias formas de falar conosco, Deus tem muitas formas de se comunicar conosco, de se revelar a nós. E nós temos que ter essa expertise de identificar como que Deus está falando comigo. Como que Deus está se revelando para mim? E depois que eu compreendo como que Deus fala comigo, eu tenho que pegar aquilo como um canal. Diga comigo, eu preciso pegar como um canal. Porque por meio daquele canal, Deus vai falar mais com você. Por meio daquele canal, Deus vai se revelar mais a você. Daquela forma. Você entende o que eu estou falando? Então, acredite naquilo que Deus está usando para falar com você. Acredite nas formas que Deus está se manifestando. Não duvide. Não duvide daquilo que Deus está falando ou está mostrando para você. A primeira vez que eu tive uma visão, a primeira vez que Deus me deu uma visão, eu posso dizer para vocês que eu fiquei muito, assim, surpreso, porque eu nunca tinha tido visão. Mas eu comecei a ver as coisas enquanto eu estava orando por um casal. Eu comecei a ver e aquilo começou a ficar muito claro para mim. E foi extraordinário, porque eu comecei a falar o que eu vi. E falei até demais. Mas tudo que Deus estava me mostrando, eu acreditei naquele canal. Acreditei naquela forma que Deus, Ele estava falando comigo. Nós abrimos aqui essa escola com o texto de Gênesis capítulo 12. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Já parou para pensar como foi difícil para Abraão se desligar da família dele, chegar para o pai dele e dizer, pai, Deus falou comigo? Sendo que o pai dele nunca tinha ouvido a Deus. Deus falou comigo. Como é que é o nome desse Deus? Eu não sei. Mas eu sei que Ele é o Criador. E Ele falou comigo, e Ele disse para mim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou obedecer Ele. Eu fico imaginando o que o pai de Abraão pensou naquele momento. Conheceu um Deus que está tirando meu filho de perto de mim? Você está maluco, Abraão. Que Deus é esse? Que voz é essa?
para você estar se afastando da sua família. Mas Abraão tinha uma certeza na voz de Deus, e nós temos que ter mais certeza do que Deus fala conosco. Você tem que ter mais certeza do que Deus está falando com você, para você poder caminhar, para você poder tomar as decisões que são necessárias para a sua vida, mudar de cidade, mudar de país, mudar de empresa, seja lá o que for. Você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque existe uma coisa que eu aprendi ouvindo a Deus. Vida travada é consequência de não ter ouvido a Deus. Não, mas quebrou o princípio. É por isso que está vivendo isso. Mas os princípios são uma voz. Os princípios são uma voz. Quebrou princípios, deixou de ouvir a voz de Deus, já está em desobediência. É por isso que eu levo a sério o princípio. Porque eu sei que princípios são uma voz, e uma voz poderosa. Então, reconhecer Deus falando, me entregar a essa voz, começar a caminhar, sabe, me relacionando com a voz de Deus, é disso que nós precisamos. Em Lucas capítulo 24, abre a Bíblia comigo, Evangelho de Lucas capítulo 24, nós vamos ler do verso 30 em diante. Olha que tremendo. Gente, já é meio-dia, tá? Mas não tem problema, vamos ir um pouquinho mais. E depois, em vez da gente começar às 2h, começamos 2h15, ok? Mas eu tenho que ir um pouquinho mais aqui com vocês. Eu vou terminar essa palavra depois na parte da tarde, mas eu preciso encerrar essa primeira parte aqui, tá? Então, fica tranquilo, fica em paz, aquieta o teu coração, você já vai comer bem. Verso 30 diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura, não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Foi o que aconteceu comigo, meu coração abrasou. Porque eu conheci, toda vez que alguém estiver pregando sobre teu destino, preste atenção porque isso é muito importante. Toda vez que você estiver ouvindo algo sobre teu destino, alguém estiver pregando algo, cantando algo, ou falando alguma coisa sobre teu destino, teu coração vai abrasar. Teu coração vai aquecer de uma forma diferente. Você vai entender que aquelas palavras fazem parte da história da tua vida. Aquelas palavras são trechos do teu amanhã. Então tem coisas que nos aquecem o coração, só que tem gente que não percebe isso. Tem gente que não percebe isso. É como eu disse, as pessoas se movem pela necessidade, eu não julgo elas, porque o mundo é difícil. Mas se você acha que o teu Pai Celestial que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz por ti, você acha que Ele não vai se compadecer de você, se você pedir a Ele que Ele fale com você, Ele mostre o caminho certo? Você acha que Ele não vai lhe mostrar? Nós podemos dizer 3 problemas em relação a isso. O primeiro problema
é que nós achamos que a fila de Deus é muito grande para nos atender. Então nós achamos que Deus não vai falar. O segundo problema é que foi colocado um medo tão grande ao longo da vida dentro de nós, que a gente pensa assim, eu não posso me guiar pela fé. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, recompensador. Tem recompensa para quem busca. E o terceiro problema é que nós nos achamos um nada para Deus falar com a gente. Mas você é filho, recebeu o poder de filho. João 1,12. Você é filho, você acha que seu Pai Celestial não quer falar com você? Você acha que Ele não quer falar com você? Você acha que Ele não vai falar com você? Se você começar a orar, Senhor, me revela o meu destino, me revela o meu futuro, me revela se essa porta é para mim, me revela se essa decisão é do Senhor, tenha certeza de que naquele dia, daquele dia e nos próximos dias, alguma coisa vai abrasar o seu coração como resposta. E aí, sabe o que você tem que fazer? Ter ouvidos em toda conversa, em toda reunião de negócio, com qualquer pessoa que você estiver, qualquer situação, você ter ouvidos para, capturar a resposta que você está buscando no seu destino. Vocês já conhecem a história, mas se alguém aqui não conhece, é bom eu falar. Eu estava em Buenos Aires, eu era um pastor da igreja no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, cuidando de uma igreja pequena, e comecei a buscar Deus pelo meu ministério. Fui a Buenos Aires, porque ia ter um grande evento lá, eu fui lá, esperando que Deus falasse comigo, esperando receber uma unção, um avivamento, enfim, esperando receber alguma coisa. Estava lá no meio daquela multidão, e de repente o pregador começou a falar, há mais de Deus para você que está aqui. Ele não estava profetizando, ele estava pregando para uma multidão, ele não estava falando meu nome. Mas quando ele falou, há mais de Deus para você que está aqui, aquilo bateu forte dentro de mim. Foi como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Eu comecei a chorar. Mas quando ele falou há mais de Deus, eu entendi aquilo que eu estava buscando. Há mais de Deus? Sim, é isso. Aí você diz, e como que isso é uma resposta? Eu não sei, mas eu sei que aquilo abrasou meu coração. Aquilo ali aqueceu algo dentro de mim. Aquilo mexeu comigo. Quando eu ouvi aquilo, eu entendi que Deus tinha algo maior para a minha vida. Sabe, a gente já nasce aqui nessa terra, já com os outros esperando o que a gente seja. Então você olha para o padrão das pessoas que estão ao seu redor e você pensa que aquilo ali também vai ser para você. Então tudo que eu pensava e que eu buscava na minha vida era pagar uma casa que eu havia comprado para pagar em 30 anos, era ver meus filhos crescer e construir no fundo da minha casa, que era um terreno grande que eu tinha comprado, como eu disse, para pagar em 30 anos. No fundo da minha casa eu pensava em ter um puxadinho para fazer meus churrascos no final de semana. Esse era meu projeto de vida. Eu não tinha outro projeto de vida. Não havia mais nada de projeto de vida. Mas quando Deus usou aquele homem que estava pregando para uma multidão e meu coração abrasou com aquela palavra, há mais de Deus para você que está aqui, sabe?
Eu encontrei uma palavra do destino. Eu encontrei uma palavra do destino que fazia parte do meu futuro. Porque às vezes a gente pensa que uma palavra que se recebe é só uma palavra. Não. Quando você consegue encontrar uma palavra do seu destino e você toma posse daquela palavra, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. É só você prestar atenção. Você sabe por que muitas palavras proféticas não se cumprem? Porque Deus fala, a gente toma posse até, mas não ficamos atentos às chaves que Deus vai nos entregar nos próximos dias. Daí Deus, menos de 30 dias, minha filhinha, a Thalita, tinha na época 3 aninhos, 2, 3 aninhos, pegou da minha mão e disse: pai, você tem que fazer vídeo. Eu disse: filho, o pai tem muito trabalho para fazer. Sabe, porque tem gente que pensa que pastor só fica coçando a barriga o tempo todo. Eu era, né? Hoje eu não consigo mais cuidar da igreja, mas eu era um pastor trabalhador, viu? Eu era um pastor trabalhador. Nós cuidávamos de várias igrejas. E eu tinha muito trabalho para fazer realmente. Eu sempre fui vindo de uma família que trabalhava muito. Então, eu disse para ela: filho, o pai tem muito trabalho. Quando foi a segunda vez, olha só, deu um intervalo de 5 minutos. Porque eu disse não para ela, mas não pensei que Deus estava falando comigo. Eu disse não para ela, daqui a pouco ela veio de novo. Na minha volta, me pegou pela mão pela segunda vez, me disse: pai, você tem que fazer vídeo, pai. E um detalhe, com uma mão ela segurava a minha mão e com a outra segurava o celular assistindo um videozinho no YouTube. Esse detalhe é importante. Esse detalhe é importante. Aí a minha esposa disse: ouve a tua filha que Deus pode estar falando contigo. Peguei meu celular, que eu tinha na época, não era esse iPhone aqui, escorei num copo d'água e gravei meu primeiro vídeo. Como que eu iria imaginar que aquilo ali era uma resposta de Deus que mudaria a minha vida? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Como é que eu ia saber? Se eu não tivesse uma ação. Então, às vezes, Deus fala conosco, a gente toma posse, mas não estamos, sabe, ouvindo as ideias de Deus que estão surgindo no nosso caminho. As ideias de Deus que estão surgindo. As ideias de Deus que estão vindo por nosso caminho. Aí você vê alguém próximo de você contar, sabe, um negócio muito bom, muito lucrativo, que vai ganhar muito dinheiro, e você pensa: puxa, que bom para você. Mas às vezes você não imagina que aquilo também é uma direção para você. As ideias de Deus vão vindo, vão surgindo, e elas vão vir para nós. E nós podemos, sabe, ignorar ou nos apropriar daquela palavra profética. Aquele vídeo que eu fiz viralizou. Em poucos dias meu canal chegou a 100 mil inscritos. Até domingo, segunda-feira no máximo, vamos chegar a 8 milhões de inscritos no YouTube. 2 programas de televisão em rede nacional, 16 livros escritos, uma das maiores escolas de profetas do mundo. Pessoas vêm do mundo inteiro para estarem conosco em nossos eventos. E como que tudo isso aconteceu? Houve uma palavra que eu capturei do destino, e depois, as chaves de Deus cruzaram o meu caminho.
A direção, a chave para a minha vida foi: grava o vídeo. Talvez para você a direção seja: compre um carro. Talvez a direção é: mude de país. Talvez a direção seja: comece uma empresa. Ou comece um ministério. Eu não sei o que Deus vai falar com você. Mas eu quero que você comece a buscar a Deus e comece a orar: Senhor, fale sobre meu destino. Fale sobre meu futuro, porque eu não quero mais errar. Comece a trazer todas as palavras que você recebeu em profecia, em revelação, em sonho. Comece a trazer e colocar essas palavras diante de você. Aquilo que encaixou no seu destino e que você pode ter perdido as oportunidades que cruzaram, você vai pedir a Deus: Senhor, me mostra, para que eu não perca as oportunidades de novo. Me dá uma segunda chance. Faz aparecer novamente as direções, porque eu quero conhecer o meu amanhã. E Deus vai se revelar a você.